Eu segui o meu coração e vim aqui falar com vocês e espero que você, seguindo o seu coração, escolha me ouvir também. Oi pessoal, tudo bem? Meu nome é David Freitas. Eu sou entusiasta sobre o estudo do comportamento humano, espiritualidade e autoconhecimento. A minha missão aqui é fazer você seguir o seu coração. Recentemente eu tive uma experiência e ela foi importante para mim rever uma percepção a qual eu já tinha, né, mas que veio à tona e eu senti que poderia ser útil fazer um vídeo sobre. Né? Era uma situação onde uma pessoa estava reclamando de um problema e aquela pessoa serviu ali como mestre para mim naquele momento, porque ela trouxe essa percepção para mim. Como diz o Arli Cravo, somos todos mestres e discípulos uns dos outros. Então a pessoa, ela foi ali um espelho, um mestre ali para mim ter essa percepção, né, para mim relembrar isso. E a pessoa, enfim, ela estava sendo reativa ali, falando sobre um problema. E aí, a percepção que no momento, quando eu escutei essa pessoa falando, tive, foi o seguinte, que a maioria das vezes a gente olha para a realidade através do nosso próprio umbigo. A gente tem o hábito, o vício de dramatizar demais a própria dor e de muitas vezes diminuir a dor dos outros. Não sei se vocês já perceberam, em algum momento da vida de vocês, a gente tende a fazer um dramalhão, né, com a nossa dor e falar, ai, como eu tô sofrendo, que eu sou a pessoa que mais sofre no mundo. E aí, quando o outro conta um caso pra gente, muitas vezes, um problema que muitas vezes é maior do que o nosso, a gente tende a minimizar, a gente fala que é bobeira, que é bobagem, que é só a pessoa pensar positivo, ou que é só a pessoa ali pensar em outra coisa, fazer outra coisa, esquecer que aquele problema se resolve. E às vezes quando a gente olha para a realidade através do nosso próprio umbigo, a gente vê uma faceta muito torta da realidade. É como se a gente estivesse vendo a realidade com miopia, então a gente vê tudo embaçado, a gente não vê as coisas corretamente. A gente acha que tá vendo, sei lá, um gato, um cachorro, um coelho, e a gente tá vendo, na verdade, uma sacola plástica. Então, a gente não tem uma visão clara daquilo que a gente tá vendo. E aí, gente, muitas vezes a gente olha para um problema na nossa vida e a gente aumenta aquele problema e põe ele num pedestal e se chicoteia e se põe como vítima e fala como aquele problema é horrível, que é o caos, que é o fim do mundo. Só que muitas vezes aquele problema se resolve sozinho ou se resolve de uma forma muito fácil e aí depois o problema tá resolvido ali, a gente fez drama à toa, né? Então a gente tem esse hábito de muitas vezes dramatizar uma dor e pegar uma coisa que é muito pequena e fazer um drama tão grande que aquilo se torna como um fim de mundo ali naquele momento. Só que na verdade não é. E se a gente tivesse calma, se a gente tivesse realmente mais consciência, mais presença e olhasse para aquele problema com mais calma, sem tanto aquela explosão de sentimentos, com toda aquela euforia, aquela ansiedade, a gente ia conseguir olhar para aquele problema no tamanho que ele tem, sem aumentar, sem também muitas vezes diminuir, mas vendo ele do tamanho que ele é. E aí a gente sempre tem que ter cuidado, porque muitas vezes aquilo que a gente chama como um problema não é de fato um problema, né? Como diz o querido Osho, os problemas não têm solução. Basta que a consciência esteja presente para o problema sumir. Então muitas vezes a gente fica ali buscando soluções para problemas, só que a raiz do problema está na mente, está ali naquele julgamento de achar que tudo é um problema, de achar que tudo tem sombra, de ficar dramatizando tudo. E aí, se você fica tentando procurar uma solução de um problema com o causador do problema, que é a mente, se você não olha para o problema através da consciência, se olha através da mente que julga, que analisa o tempo todo,
que só consegue contar com o racional o tempo todo, você tá usando como solução a mesma coisa que está causando o problema. Então você pode até ter a percepção de que aquele problema foi solucionado, mas logo você vai arranjar outro problema para solucionar, entende? Não tem fim. Então, como diz o Osho, o problema ele não tem solução. Basta que a consciência esteja presente para que o problema ele suma. Porque o problema ele só existe pela falta de consciência. E a maioria do tempo a gente não tem consciência. A maioria do tempo a gente está fora do presente. Por isso, como a gente está fora do presente, aquilo que tem um tamanho específico, que às vezes nem é muito grande, a gente enxerga como algo muito grande, como um problema muito catastrófico. E muitas vezes a gente conta para outras pessoas e a gente começa a aumentar os nossos problemas, né? E aí muitas vezes a gente põe o nosso problema num pedestal e esquece que outras pessoas também têm problemas. E muitas vezes quando a gente vai olhar para o problema das outras pessoas, a gente vê o como que a gente está sendo dramático. O como que o nosso problema nem é tão grande assim. Ou como que o problema da outra pessoa exige mais atenção. E a gente está aqui muitas vezes reclamando de boca cheia, né? Tem uma frase da Joana de Ângeles que eu acho muito bonita, que ela diz que a pessoa que se preocupa em enxugar as lágrimas do próximo não tem tempo de chorar. Isso, gente, não significa que você vai esquecer dos seus problemas e você vai viver o tempo todo se anulando para enxergar as lágrimas do próximo, para resolver os problemas da pessoa, com aquela postura de querer salvar o mundo. Só que se você consegue entender essa frase de uma forma mais profunda, o que você percebe? Que quando você para de ficar olhando para o seu próprio umbigo, para os seus problemas e dramatizando todos eles, falando que você é a pessoa que mais sofre no mundo, e você tem empatia para você enxergar o problema das outras pessoas, você percebe que você não tem tempo para chorar. Porque o tempo que você passaria ali chorando, falando sobre um problema, dramatizando o seu problema, se fazendo de vítima, você poderia estar consolando alguém, você poderia estar fazendo um bem, você poderia estar ajudando alguém, você poderia estar ali sendo um canal de ajuda para o outro. Então, quantas vezes a gente acha que é o único que tem problemas? A gente acha que é o único que sofre, mas não somos os únicos. E aí, quando a gente tem empatia para olhar para as outras pessoas, a gente vai perceber muitas vezes que aquela pessoa que está sendo reativa, que está sendo problemática, que está nos julgando, que está nos criticando, aquela pessoa ela também está passando por problemas e ela só consegue ser reativa porque ela está doente. Então a gente pode ali fazer uma oração para a pessoa, a gente pode pedir que ela fique bem, a gente não precisa levar o que ela falou para casa, a gente não precisa levar aquilo que ela falou para o lado pessoal, a gente pode deixar aquilo que ela trouxe para ela, fala, não quero, não aceito isso, não vou trazer isso para minha vida, fica com você, mas aqui está minha oração, aqui está minha ajuda, aqui está meu conselho. Não significa que eu vá conviver com a pessoa, que eu vá fazer dela o meu melhor amigo. Eu vou ter distância, até mesmo para eu conseguir ter esse nível de compaixão, para eu conseguir ter esse nível de empatia, de não me contaminar com a energia do outro, mas de entender o porquê que o outro sofre isso que ele está sofrendo, porquê que ele está nesse estado. Mas eu tenho empatia, entende? E nessa empatia eu consigo entender o campo do outro, mas eu não trago o problema do outro para mim. Eu não vivo o problema do outro. E muitas vezes é isso que a gente precisa para parar de dramatizar demais a nossa própria dor. Quantas vezes a gente está ali falando que o problema é o fim do mundo, a gente está tendo um monte de amparato espiritual, a gente está tendo um monte de ajuda, um monte de sinais, toda hora pipocando aqui na nossa frente. Do lado, embaixo dos nossos olhos, atrás da gente. A gente está, meu Deus, onde que está a solução desse problema? Alguém me ajuda? Mas na real, o problema já tá, a solução já está aqui. A gente já tem essa ajuda, muitas vezes.
E a gente não percebe. E muitas vezes a solução espiritual, a ajuda espiritual, ela não vem como só espiritual. Muitas vezes é uma pessoa física, encarnada. Uma pessoa que está aqui, vivendo como a gente. Mas que age como um anjo na nossa vida. Que dá uma solução pra gente. Que fala uma palavra de consolo, de força, de fé. E nos traz força, nos traz coragem. E nos traz calma. Muitas vezes é esse o apoio espiritual que a gente recebe. Mas a gente, quando a gente está lá desesperado, ai meu Deus, o que eu vou fazer? A gente não consegue enxergar. Porque como eu disse, a visão está míope. A gente está com a percepção nublada. Então nesses momentos a gente pode se recolher, pode respirar profundamente. Fazer uma meditação. Fazer uma oração. Se conectar com boas energias. Ficar presente. E a gente pensa, a gente olha pro problema de novo, tá aparente o problema, a gente olha pra ele. E aí a gente percebe que o problema não é tão grande assim, ou a gente percebe uma forma de solucionar ele. Que não é a forma como a nossa mente estava tagarelando sobre. Muitas vezes é uma forma inovadora, estava ali já, mas você não conseguiu enxergar. Então, pra gente conseguir parar de dramatizar a nossa própria dor, é necessário que a gente saiba nos momentos de adversidade, embora isso seja bem difícil de fazer na prática, que a gente se treine a estar um pouco mais calmo, a segurar o pé antes de tomar uma decisão, antes de falar alguma coisa, antes de dramatizar a própria dor. E aí a gente põe o pé no chão e fala, pera, não vou fazer isso, não vou dramatizar, não vou reclamar. Vamos ver aqui, vamos tentar enxergar esse problema aqui no tamanho que ele tem, nem mais nem menos, no tamanho que ele tem, com a percepção mais clara, sem tanto julgamento, sem tanta análise. Deixa eu sentir aqui o que esse problema precisa, deixa eu sentir aqui qual é o aprendizado que eu preciso ter nesse problema, que eu preciso ter que até agora eu não consegui aprender, qual a lição que eu tenho que aprender, onde está a luz por trás daquilo. Vamos procurar, vamos cavucar, vamos cavar. Procurar a luz, até achar essa luz, porque ela tá lá. A gente tem que estar lá, cavando, procurando. Falar, procurei demais, fiz de tudo. Não fez, não achou porque não procurou o suficiente. Continua procurando. Pode ser que você não ache hoje. Pode ser que você não ache amanhã. Pode ser que você não ache daqui a um ano. Mas uma hora a ficha cai. E uma hora você percebe a luz que estava ali, que você não conseguia enxergar por causa da sua visão míope. Então, olha para o problema, não se identifica, finge que ele é uma nuvem e deixa ele embora. Imagina que esse problema ele é uma ave que pousa no pico de uma montanha. Ela pousou e ela vai embora. Não tenta agarrar a ave, deixa que ela vai embora. Ela simplesmente pousou temporariamente em você. Esse problema, ele simplesmente pousou em você temporariamente. Mas ele vai embora. Ele tem que ir, tudo passa. Então ele pousou, vai chegar a hora dele voar de novo. Quando ele estiver na hora de voar, deixa ele embora, não fica segurando o problema. Então não se identifica, deixa ele passar. Se puder, faz uma meditação, faz uma oração, ouve uma música elevada, um conteúdo elevado para mudar a sua percepção. E aí você vai conseguir olhar para esse problema em uma outra óptica, de uma outra forma. É exatamente essa mudança de olhar que vai fazer com que o problema seja solucionado. Porque vai trazer consciência, vai trazer presença para o momento. E aquele problema vai desaparecer. Mesmo que ele não desapareça imediatamente, o poder que ele vai ter sobre você vai ser menor. Então a gente precisa aprender a parar de ficar dramatizando a própria dor, porque muitas vezes isso é uma postura nossa de imaturidade emocional. A gente fica agindo ali como uma criancinha, quantos de nós fazemos isso o tempo todo? Eu não sei vocês, mas pelo menos eu me percebo fazendo isso quase sempre. Então, quantas vezes a gente está numa postura birrenta de criança? E o que a gente precisa é se acalmar e olhar para o problema, e aquele problema vai se resolver. Ou a gente vai encontrar a solução. Mas para isso a gente precisa aprender
se treinar a olhar para o problema sem se identificar com ele, a olhar para o problema em uma percepção mais clara da realidade, sem tanta drama, sem tanto sofrimento, sem tanto apego. Pessoal, o vídeo eu vou encerrando por aqui, foi mais curtinha, mas espero que o conteúdo tenha sido enriquecedor para vocês, espero que tenha feito sentido para vocês, que tenha tocado o coração de cada um que me escuta. Agradeço a cada um que ficou comigo aqui até o final. Lembre-se que tá tudo bem sempre. Até os próximos vídeos, pessoal, e eu vou ficando por aqui.